Nesse vídeo nós vamos analisar de forma breve e objetiva as questões de biologia da prova do Enem do ano de 2004. Começando pela questão número 7, é uma questão pequenininha, bem objetiva. Ela problematiza o avanço da plantação, né, da produção de soja na região do Cerrado. A soja, como a própria questão pontua, tem uma expressiva participação na economia do país, portanto é uma cultura que não pode ser ignorada, né? Ela tem uma importância econômica. Mas avançando em direção a um bioma cerrado, ocupando grandes extensões de terra, ela começa a gerar preocupações de ordem ambiental. Porque nessa de desmatar a região, né, a floresta original, o, o ambiente natural, e substituir essa vegetação natural pela monocultura da soja, a gente perde biodiversidade, certo? E esse que é o problema da questão, é isso que a questão está problematizando. E a lógica seria essa, né? A biodiversidade, através de um desmatamento e substituição por uma monocultura, a biodiversidade diminuindo nessa região, gerando então essa preocupação. Questão 31, ela traz aqui o tema da tuberculose, mas com um enfoque na resistência, no surgimento, né, de linhagens de bactérias resistentes a antibióticos. E a questão, ela após um breve texto, ela coloca: esse aumento de número de linhagens resistentes se deve ao quê? Se deve a mutações selecionadas pelos antibióticos, né, que vão eliminar bactérias sensíveis, ou seja, aquelas nas quais o antibiótico faz efeito. Essas vão morrer, vão deixar de existir, mas as linhagens que eventualmente sofrem então essas mutações ficam, permanecem, o antibiótico não faz efeito nelas, e elas acabam então se multiplicando de forma, né, e até bem mais, com mais potência do que as outras, porque elas têm ali essa mutação que dá a elas, confere a elas essa resistência a determinado antibiótico ou a vários. Esse é um problema, inclusive, que a gente observa pelo uso indiscriminado, por exemplo, de antibióticos, pelo uso incorreto, inclusive, dos antibióticos. Quando as pessoas começam o tratamento e não terminam, você sempre abre uma brecha para que surja um problema como esse. E ao longo do tempo, diversos antibióticos estão se observando aí que estão perdendo a eficácia. Isso é um problema, né? Isso é um fato que tem que ser considerado, tem que ser dado atenção, porque a gente vai ter sempre que ficar criando novos antibióticos para tentar driblar, né, essas mutações, essas linhagens resistentes que surgem e que podem causar um problema sério no futuro. Um ponto que a gente tem que comentar é como a letra C traz aqui mutações causadas pelos antibióticos. E os antibióticos, em geral, não vão causar mutações, eles não vão provocar essas mutações. As mutações vão acontecer ao acaso, e os antibióticos apenas e tão somente vão servir ali como um fator de seleção. Eles vão matar aquelas que não sofreram as mutações, que conferem resistência, e aquelas que sofreram as mutações que conferem resistência vão sobreviver. É apenas isso. Mas o antibiótico em si, via de regra, não causaria mutações. Questão 34, trazendo aí o tema da água, que é um tema bem recorrente, né, no Enem. E aqui sobre o enfoque da água de reuso. Digamos então uma água que produto de um processo industrial, que virou, né, um rejeito lá industrial, ou até mesmo uma água doméstica utilizada em alguma atividade doméstica, mas que perde sua qualidade, né, pelo uso. Essa água então, passando por um tratamento preliminar, ela poderia ser reutilizada. Esse tratamento devolveria à água propriedades que a gente ah, passaria a assumir essa água como sendo reutilizável para algumas utilidades, não para todas. Como a questão coloca, existem restrições. Então, uma água que foi utilizada para alguma finalidade e passou por um tratamento medíocre, um tratamento fraco, que que passou longe de deixar ela potável. Potável é uma água que pode ser consumida, certo? Ah, então, para essa água que passou por esse tratamento fraco, preliminar, qual é a atividade que ela pode ser, qual é a função que ela pode, então, ser utilizada ah, em alguma atividade humana? O uso urbano para lavagem de ruas, áreas públicas são ideias, né? Para lavar o carro, para lavar alguma outra coisa, para limpar, né? Enfim, limpezas em geral, nada que vá necessitar, nada que vá envolver ingerir essa água. E como a questão coloca aqui na letra D, nem sequer o uso individual para banho e higiene pessoal seria recomendável para essa água.
Então a gente vê que é uma água que realmente, assim, né? Eu até coloquei aqui, por que não a D? Se você não pode nem tomar banho com essa água, é sinal de que ela está ainda num estado, embora ela seja reutilizável para algumas finalidades, mas ela está num estado, assim, que você não deveria nem ter contato íntimo com ela, né? Pra não, sei lá, ela de repente ainda carrega ali alguma propriedade que poderia fazer algum mal para a pele da pessoa, enfim, né? Então, uma questãozinha também bem objetiva. Na questão 35, ainda nesse tema de água, aqui a gente vai estar observando um aquífero, que é um grande, imenso reservatório natural de água, que abastece uma região, uma determinada região, aqui por volta do centro-oeste e sul do Brasil, alguns outros países, Paraguai, Argentina, o aquífero Guarani. Eventualmente, os pesquisadores da Embrapa observam que esse aquífero estaria sofrendo contaminação por agrotóxico. Então, agrotóxico, atividade agrícola, né? Bom, e aí o comando da questão é considerando as consequências socioambientais, isso é importante, e respeitando as necessidades econômicas. Então, assim, aí a questão vai querer, né, que a gente veja, avalie aqui nas alternativas políticas públicas, iniciativas políticas, né, adequadas para alguma intervenção nesse caso, dessa contaminação desse aquífero. Mas lembrando que essa intervenção ela tem que respeitar, ela tem que considerar o meio ambiente respeitando as necessidades econômicas. E aí a gente chega à conclusão de que a letra E é uma boa medida. Controlar a atividade agrícola e agroindustrial nas áreas de recarga, que são as áreas sensíveis, que, enfim, cuidando dessas áreas você garantiria uma melhor qualidade para toda a área que esse aquífero abastece. Repara que a A e a B, elas são boas medidas ambientais, mas elas não respeitam as necessidades econômicas. Elas são radicais no sentido de proibir o uso das águas do aquífero. Essa região toda depende da água desse aquífero para atividades, inclusive a própria agricultura, a pecuária, atividades industriais. Você não pode ignorar esse, essa, esse lado da moeda, que é a economia. E a B também é impedir a atividade agrícola. De novo, a economia dessa região provavelmente depende pesadamente de atividades agrícolas, industriais. Enfim, não são. Embora sejam ambientalmente fossem interessantes, mas a gente tinha também que ver o lado econômico. O Enem gosta, né, desses dilemas, de explorar um pouco também o senso crítico da pessoa, porque talvez muitos tenham marcado A e B com boas intenções, mas, né, falharam em entender que você tinha também que ver o lado das, da economia, o lado da sociedade que depende desse recurso. Mas que. E uma coisa que a gente pode puxar aqui. Certamente, se essas pessoas dependem desse recurso, a conservação desse recurso, para elas é mais importante ainda. Eles estão mais interessados em proteger esse recurso do que alguém, por exemplo, que mora na Amazônia aqui, que não está na área de influência, né, desse aquífero. Então, assim, depende deles. Eles estão muito interessados em preservar isso, em tornar essas águas, enfim, em manter a qualidade dessas águas. Porque é deles, né, o recurso que eles dependem. Então, assim, a gente tem que, né, pensar também no bem-estar, tem que pensar no meio ambiente, tem que pensar na economia. Tudo isso constrói a sociedade humana. A questão 36 é uma questão muito boba. Ela é uma questão. Que bom que tem questão assim, né? Porque a pessoa não zera a prova. Por que o nível dos mares não sobe mesmo recebendo continuamente as águas dos rios? A gente já discutiu o ciclo da água na prova de 98, né? Começamos essa série falando de ciclo da água. E, basicamente, vocês já devem ter lido aí e percebido. Claro, né? A evaporação da água dos oceanos, o deslocamento do vapor. Repara aqui como é que o ciclo, né? Se você já tem aquela imagenzinha do ciclo da água na sua cabeça, você já vê, né? A aguinha evaporando, a atmosfera, as nuvenzinhas se formando e migrando, às vezes, precipitando no continente, abastecendo os reservatórios, ah, eventualmente indo compor geleiras, ou sendo interceptada pela vegetação e compondo a biosfera. Enfim, aquela imagenzinha, né, é importante a gente ter aquilo na cabeça. E a questão bem direta, assim, bem objetiva, nenhum mistério nela. Podemos comentar um pouco a B, por exemplo, a formação de geleiras com águas dos oceanos nos polos contrabalança as águas dos rios que desaguam no mar. Vamos só pensar no seguinte, tá? Sem entrar no mérito aqui, né, das alternativas que eles botam só para encher a questão mesmo, mas certamente as geleiras elas têm um papel no controle do nível dos oceanos e dos mares. Fato é que temos observado, nos últimos tempos, as geleiras cada vez mais diminuindo, as calotas polares, né? E os níveis dos oceanos estão aumentando em virtude
do que a gente entende hoje como sendo o processo de aquecimento global, que tem ali, né, a participação inclusive humana nesse processo, pela emissão de gases. Então, assim, sim, as geleiras a gente tem que prestar atenção nisso. Elas, de alguma forma, ah, estão dentro dessa dinâmica, né? Quanto maiores as geleiras, quanto mais quantidade de água congelada, teoricamente menor o nível dos oceanos. Conforme essas geleiras vão derretendo, o nível dos oceanos vai aumentando. A água, né, o ciclo é dinâmico, mas a água ela vai ter que estar em algum lugar. Ela não pode simplesmente sumir. Até pode, ela pode talvez eventualmente um dia ir para o espaço, não sei. Aí eu não sou astrônomo, não sou astrofísico, não posso entrar nesse mérito. Se a Terra perde água para o espaço, não sei. Talvez a atmosfera não permita, porque o vapor de água se acumula na atmosfera, né? Mas enfim, não sei. Ah, é interessante também porque ela fala a água dos rios afundam no mar devido à sua maior densidade. A água do rio é doce, geralmente, né? E a água doce é menos densa do que a água salgada. Então, assim, né? Só comentando, assim, só pra comentar. A questão 38 inicia uma sequência de questões que vai falar sobre energia. Essa questão aqui ela é uma questão que traz uma tabela com algumas informações, né, argumentos favoráveis e desfavoráveis sobre determinadas formas de produção de energia. Então a pessoa teria que inferir, a partir dos argumentos favoráveis ou desfavoráveis, qual seria a forma de energia que estaria cada um deles tratando. E a questão quer saber, que a pessoa extraia da tabela, qual deles seria pertinente a uma usina termoelétrica. E eu vou fazer uns comentários sobre essa tabela aqui, analisando assim de uma maneira bem rasa, bem superficial. Na primeira eu já fiquei um pouco confuso, assim, porque eu jurava que era hidrelétrica. Elevado potencial no país do recurso utilizado, eu pensei, água, então pode ser hidrelétrica. Mas na N1, que são os argumentos desfavoráveis, destruição de áreas de lavoura e deslocamento de populações, eu pensei, por que áreas de lavoura? Não sei, não entendi muito bem. Ok, certamente, para construir uma hidrelétrica você afeta o ambiente, você acaba tendo que inundar determinadas áreas. Então sim, você destruiria áreas de lavoura, mas, enfim, eu achei interessante por que eles especificaram áreas de lavoura. E deslocamento de populações, isso acontece, sem dúvida. Também acontece a inundação, né, do habitat de diversos animais, se partindo do pressuposto de que de essa primeira forma de energia seja hidrelétrica. Eu pensei talvez em outras, energia de biomassa. A biomassa tem um elevado potencial justamente para a produção de energia, não sei. Mas não sei se envolve destruição de áreas e deslocamento de populações. Acho que isso não acontece. Não sei, eu ficaria com hidrelétrica para a primeira. Na segunda, eu tenho quase certeza, né? Tanto que o gabarito vai confirmar que é a termoelétrica. E a terceira, fonte renovável de energia e necessidade de condições climáticas adequadas. Aqui já tem um cheirinho, né, de energia eólica ou fotovoltaica. Então, o gabarito é a letra D. A termoelétrica seria essa segunda linha aqui da tabela. Diversidade de recursos naturais que pode utilizar para a geração de energia. A termoelétrica, então, pode utilizar ali desde o carvão mineral, a forma mais poluente da, da, da formação de energia a partir de termoelétricas. Pode utilizar também biomassa vegetal, pode utilizar gases, biogás, pode utilizar a própria energia nuclear. Né? As usinas nucleares são uma termoelétrica. Se você parar para pensar, eu coloquei aqui um GIF com um funcionamento genérico de uma usina termoelétrica. Se vocês viram o vídeo que tinha lá a usina nuclear, né, vocês lembram, tem uma caldeira, né, com alguma coisa, com água fervendo, e tem uma fonte de calor, no caso aqui representado pelo foguinho, que aquece essa caldeira, ferve a água passa, né, gira uma turbina, essa turbina eventualmente então produz energia, e o vapor de água volta, condensa e retroalimenta o sistema, o padrão de termoelétrica. No caso da nuclear, a fonte de calor vai ser a fissão nuclear, vai ser a reação nuclear que vai estar acontecendo nos reatores. Então, assim, uma outra coisa que eu engasguei aqui foi que o argumento desfavorável para a termoelétrica seria emissão de poluentes. E sim, se a termoelétrica está utilizando carvão mineral, por exemplo, certamente vai emitir ali dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, aquilo tudo que a gente já está acostumado, né? Que forma chuva ácida. Ahn, E se você utiliza, por exemplo, biomassa vegetal, por exemplo, você vai continuar emitindo poluentes? Sim, mas aí a gente já entende que vai ser uma forma mais limpa de produzir energia. Então essa emissão de poluentes acaba sendo contrabalanceada pelo fato de que você está utilizando energia renovável.
matéria orgânica facilmente depois renovável, né? A mesma fonte que você utilizou, ela captou o CO2 da atmosfera e depois lança de novo, depois capta de novo. Enfim, eu só estou problematizando assim para dar um exemplo de como que você pode problematizar uma tabela dessa. Não sei se eu recomendo isso para o dia da prova, porque no dia da prova a pessoa tem que fazer o contrário, né? Tem que ser o mais objetivo possível e tem que acertar, assim, porque tem tempo, né? A pessoa vai estar lá, tem um tempo para cada questão e a pessoa não pode ficar divagando muito. Eu tô me dando ao luxo aqui de devagar porque a gente tá aqui fazendo um exercício, né? Se você tá aqui assistindo esse vídeo, é porque você quer, assim, insights, você quer ver como de repente a cabeça de outra pessoa funciona quando encara uma questão dessa. Então eu tô, né, proporcionando esse momento aqui. Mas claro que no dia da prova a pessoa tem que ser objetivo. E, honestamente, eu acho que o gabarito está correto, adequado. Discutiria talvez, não sei, algumas minúcias da tabela, mas no geral acho que a questão está correta. Ahn, Pontuando essas coisas que eu pontuei, né? Que eu falei. Ficou um pouco ambíguo, mas eu acho que é hidrelétrica. Se você discorda, deixa aí no comentário. Ahn, e, enfim, etc. Questão 40. Falando de energia nuclear, aqui está ela. Ela sempre aparece, né, no Enem, em alguma prova. Ahn, Aqui estamos discutindo vantagens e desvantagens da energia da construção, digamos, de uma usina nuclear. Dessa forma, dessa maneira, dessa tecnologia de produção de energia. A partir de reações nucleares. Então eles colocaram aqui dois argumentos, como vocês podem ler. O primeiro diz que, né, a vantagem, blá blá blá, enfim, não contribui para o aumento do efeito estufa, porque o combustível não queima, então não emite gases, sofre fissão. E o segundo, já é o pessimista, né, é o que vai dizer o seguinte: os acidentes, embora raros, mas caso aconteçam, são muito graves. E as pessoas têm todo o direito do mundo de ter esse medo. Eu particularmente, não sei se eu moraria do lado de uma usina nuclear. Honestamente falando. O pessoal lá de Angra, né, provavelmente. A gente sabe que os protocolos de segurança são do jeito que são, mas eu pensaria duas vezes antes de comprar um terreno, alguma coisa num local que, se um dia tiver um acidente, olhem para Chernobyl. Né? É um local morto até hoje. Ninguém consegue ressuscitar aquele lugar por causa de um acidente que aconteceu há décadas atrás. Então, assim, eu não sou pessimista em relação à usina nuclear. Eu sou pessimista em relação a morar do lado da usina. Entendeu? Eu acho que as usinas nucleares são fantásticas, são uma ótima forma de produção de energia. Eu só não gostaria de morar do lado. Simples assim. Ahn, E sobre a resolução da questão, né, porque hoje eu estou viajando muito, ambos os argumentos são válidos para se compararem vantagens e riscos. Então, assim, a gente tem que ter um pé no chão, tem que ser otimista, tem que pensar no progresso, mas manter um pé no chão. É lindo, mas se der problema, né, é um baita de um problema. A energia nuclear, radioatividade não é brincadeira. E a gente tem que ter toda a responsabilidade do mundo em relação a isso. Questão 42. Lembrem que essa prova aqui é de 2004, certo? E nesse tempo o Brasil ainda tinha o Brasil e o mundo de uma maneira geral ainda tinha assim um pessimismo em relação ao petróleo, porque o petróleo, né, um dia iria se esgotar, talvez vá se esgotar, não se sabe. E o que será do mundo no dia que o petróleo acabar? E o Brasil, durante muitas décadas, ficou nessa coisa, né, do petróleo e vamos nos tornar independentes do petróleo e biocombustíveis, biogás, biodiesel, biomassa. E nessa questão aqui está sendo discutido. Por que que eu estou falando isso? Lembrem que essa prova é de 2004. Na próxima questão vocês vão entender por que que eu falei. Essa questão está discutindo o gás natural como sendo uma opção ao petróleo. E para aqueles que estavam apostando nessa época no gás natural, o que que justificaria essa previsão otimista em relação ao gás natural? Novas jazidas de gás natural que estavam sendo e até hoje estão sendo exploradas, além do fato desse combustível ser um pouquinho menos poluente que o petróleo. Basicamente é isso, uma questão também bem objetiva. A pessoa teria que ter esse conceitozinho, talvez. Deixa eu ver as outras alternativas aqui. Não é um combustível renovável, é um combustível fóssil. Ahn, Carvão mineral. Não, é outro tipo de processo, a forma como ele se forma, né? É um combustível fóssil, mas a formação dele é diferente da do carvão mineral. Não se renova em escala de tempo. A escala de tempo é praticamente a mesma que a do petróleo, é um combustível fóssil. E sim, ele produz CO2 na sua queima. Então, assim, realmente as outras estavam todas erradas. Acho que é uma questão fácil. Não exigia nada muito complexo em relação a conceitos, não. Agora, a 43, aqui está o problema que eu estava falando, né? Previsões de que em poucas décadas a produção mundial de petróleo possa vir a cair. Tem gerado preocupação. E o pessoal estava naquela neura, né? E o Brasil, principalmente, o Brasil pioneirando, sendo pioneiro em diversas formas, assim, diversas
pesquisas em relação a combustíveis renováveis, combustíveis alternativos. E nesse sentido, além da utilização de álcool, que também, né, o álcool no Brasil, até hoje, né, o álcool é uma opção interessante, até em relação a valor, é mais barato que a gasolina, vem se propondo no Brasil ainda que de forma experimental. E lembrem-se que 3 anos depois dessa prova, o pré-sal seria descoberto. Era aqui que eu estava tentando chegar. Toda essa expectativa, toda essa coisa quase ingênua, né? Esse otimismo em relação a combustíveis renováveis enfim, economia limpa, combustíveis verdes. Tudo isso acaba levando um balde de água fria por conta do pré-sal. Um, o gabarito da questão, né, de forma experimental, o desenvolvimento de tecnologias para a produção de biodiesel, que é ótimo, é uma coisa ótima. O Brasil ainda é um país referência em biocombustíveis, um, mas o pré-sal ele trouxe essa nova perspectiva. A gente viu que a gente tinha um recurso muito valioso e a gente ia ter que explorar isso, sem dúvida alguma, e a gente ia ter que queimar esse petróleo inteiro, porque, né, queimar que eu digo assim, vender, né, para outras pessoas queimarem, porque isso iria trazer muito processo, muito progresso, muito desenvolvimento, e a gente não poderia simplesmente ignorar, por conta de uma visão ambientalista, até justificável, mas a gente não poderia ignorar todo esse petróleo no nosso território. Então, sim, foi dada uma prioridade para a exploração do petróleo, mas eu tenho que ser justo, o Brasil tem ainda programas de desenvolvimento de pesquisa em relação a biocombustíveis. Apenas eu acho que a gente poderia estar muito mais avançado em relação a isso. A gente poderia estar literalmente hoje com uma frota de carros nas ruas completamente com biocombustíveis, né, em seu tanque. Mas infelizmente a gente não conseguiu se desprender do petróleo. E enfim, estamos ainda em 2004, né? Nas próximas provas vamos ver como é que essa coisa vai se desenvolvendo nas provas do Enem. Essa também é uma das funções desses vídeos, trazer essa coisa histórica. Questão 46. Como vocês veem, assim, é uma questão que tem muito texto, muita coisa para ler. Eu quero tornar esses vídeos mais objetivos, eu quero poder dar atenção para as questões que eu acho que merecem discussões mais pertinentes, né, mais relevantes. E essa aqui é uma questão tão simples, tão boba, que eu acho que não merece perder muito tempo nela. Leiam aí com atenção, pausem o vídeo. E a resolução é a seguinte: a questão aqui era programa de reintrodução de animais, né? E o comando é: você ia ter que analisar o gráfico. O sucesso desse programa, então, se deveu a quê? Pelo que você consegue extrair do gráfico. Branco, nascidos na natureza, pretos, nascidos em cativeiro. Vamos ver a resolução. A adaptação dos animais nascidos em cativeiro ao ambiente natural, mostrada pelo aumento no número de nascidos na natureza. Então eu desenhei até esse triângulo aqui para ilustrar de forma mais clara esse aumento, que é facilmente observável. Nem precisaria do triângulo para ver, mas eu coloquei mesmo assim só para ilustrar, né? É fácil, não dá para discutir. Realmente está havendo um aumento do número de animais nascidos na natureza em relação ao de cativeiro, e o número de animais, né, nascidos em cativeiro se mantém estável, até diminui um pouquinho. Ahn, Reparar, se fala eliminação dos animais nascidos em cativeiro, eles continuam existindo, eles não estão sendo eliminados, certo? Ahn, e etc. Eu acho que todas as outras também você consegue refutar apenas olhando para o gráfico. É uma questão que eu achei bem simples. Questão 47 é uma questão de. Tem alguns conceitos de ecologia aqui. A gente vê um digamos, um animal, um inseto, bicho furando os ciclos, causando prejuízos para alguém que está produzindo alguma coisa, um tema recorrente no Enem. Mas, a questão como a questão coloca, esse bichinho que causa prejuízos, imagino que seja um inseto, pode ser combatido com o uso de agrotóxico, ah, aplicado, né, no momento adequado, etc. Ah, Aí, a ideia da questão é a seguinte: a pessoa, né, o dono lá da plantação, ele poderia utilizar um artifício colocando armadilhas, certo? Para capturar, uh, para capturar alguns exemplares, alguns, principalmente os machos, né? E com essas armadilhas espalhadas pela plantação, ele conseguiria observar em qual período chega a nuvem, né, desses insetos machos procurando fêmeas. E qual seria a vantagem, tanto do ponto de vista ambiental como econômico para esse produtor? Otimizar o uso de produtos agrotóxicos, porque ao invés de aplicar o agrotóxico, né, o tempo todo, ele iria ah, economizar o agrotóxico nos períodos em que não tivesse o inseto, e quando ele observasse nas armadilhas que o inseto chegou, aí sim ele iria partir para aplicar o produto agrotóxico. Ele ia ter
uma economia econômica com isso e também ia ter a diminuição da toxicidade dos produtos que ele usa ali na produção dele. Então, uma situação boa. Questão 48, de novo uma tabela aqui, uma questão grande, enorme, muita coisa para ler, não vou perder muito tempo nela, porque o conceito dela também é bem simples. Ahn, é a dinâmica aqui de reciclagem, né? Então, assim, qual é o item que está se acumulando na praia? Vocês provavelmente já leram aí, já estão por dentro do que está acontecendo, né? O plástico está se acumulando, o vidro não tá, o papel não tá, o metal não tá. A pessoa vai lá, bebe a cerveja na latinha, o refrigerante, joga a latinha até no chão, 5 minutos depois passa alguém catando. Porque o alumínio, né, a pessoa sabe que dá para vender e dá para ganhar dinheiro com aquilo. Então por que, que o plástico estava se acumulando aqui nessa praia? Provavelmente estava faltando iniciativas para estimular a reciclagem do plástico, certo? Como tem para o vidro, para o metal e para o papel. Então, incentivar a reciclagem de plásticos estimulando seu recolhimento. Basicamente isso. Nada. A tabela às vezes assusta a pessoa, né? A pessoa fica tendo que ler muito, tendo que prestar muita atenção, mas honestamente, até nessa aqui, eu acho que nem a pessoa resolveria ela rápido, porque tá muito na cara, tá muito óbvio. A discrepância nos valores de plástico para os outros. Eu acho que né, uma questão simples. Questão 49. Se você chegou nessa questão, olhou para aqui para o meio e viu eutrofização, parabéns, você está estudando bem, está sabendo bastante de biologia, parabéns. Basicamente é isso, né? A ideia da questão gira em torno disso. A questão está trazendo aqui, o tema aqui, autodepuração, que é o seguinte: um corpo hídrico, digamos, um rio, que tem águas que correm, né? Não é um corpo hídrico parado, não é um lago, não é uma poça d'água. Águas correntes. Ele consegue, com o tempo, passa por esse processo de autodepuração. Se ele sofre uma contaminação, ele consegue, ao longo do curso desse rio, diminuir a intensidade desse aporte de poluição, etc. Ele se recupera, né? E basicamente isso está sendo tratado aqui. Então você tem aqui uma área de descarte, de lançamento, né, de efluentes aqui, provavelmente, digamos, esgoto. Na área que esse, digamos, esgoto cai, você tem uma zona de degradação intensa, onde apenas alguns organismos resistem. Você tem uma zona de decomposição ativa com apenas seres anaeróbicos, por isso que eu falei eutrofização, aqui está eutrofizado. É uma zona de recuperação, onde a concentração desses poluentes já diminui bastante. E você ainda tem aqui organismos resistentes ainda conseguem viver aqui bem. E eventualmente você chega numa área aqui onde as águas estão mais limpas, embora ainda tenha alguma poluição, mas você já tem aqui condições para que a biota se desenvolva de novo de forma plena. Ah, e basicamente o que está acontecendo aqui? A questão vai colocar três afirmações aqui, afirmativas, e a pessoa tem que saber o que está correto nisso que está sendo afirmado. Vamos à resolução. Eu ampliei ah, a imagem e esqueci que eu tinha ampliado, para quem quiser dar uma olhada mais de perto. Ah, resolução. Apenas a 1 e a 2 estão corretas. Por que a 3 está incorreta? Comunidades biológicas, apesar da poluição, não se alteram ao longo do processo de recuperação. Certamente elas se alteram. Aqui a gente tem uma biota diversa, né, diversos níveis tróficos. Imaginem, né, os níveis tróficos, toda aquela complexidade. Aqui apenas alguns poucos organismos vão resistir. Aqui apenas organismos anaeróbicos resistem. E existe esse gradiente, né, dessa variação, onde em algumas áreas apenas alguns organismos resistem. Então, a 3 está errada, elas sim se alteram. E as outras duas estão corretas, basta olhar para a imagem e ver que está correto. Questão 57, DNA. A gente já teve a oportunidade de discutir o DNA com algum nível de profundidade lá em 98, né? Aqui a questão está trazendo uma abordagem diferente, basicamente falando sobre o emparelhamento das bases nitrogenadas. A gente já viu o que é isso, então tá todo mundo aí tranquilão. Se você não sabe, assiste o vídeo de 98, pesquisa também no Google aí, YouTube, deve ter muita aula sobre isso. Eu mesmo estou pensando em gravar algumas, porque é um tema muito rico, dá sempre para adicionar alguma coisa. E basicamente aqui o que a gente tem que observar aqui? Na tabela, claro que quem estuda já sabe isso aqui. Mas se alguém não sabe, se caiu de paraquedas aqui e nunca viu isso na vida, basta observar que as proporções aqui de adenina e de timina, para todos esses materiais aqui que foram analisados, sempre vão ser muito próximas. Ó. E as proporções de guanina e citosina também sempre vão ser muito próximas umas das outras. Então, assim, não precisa ser um gênio para entender que elas são proporcionais. Elas estão em proporções parecidas.
Eu não tô querendo dizer que os caras que descobriram isso aqui não são gênios. Eu acho que eles são gênios, porque eles partiram realmente do zero, assim, e eles criaram toda essa relação aqui, assim, a partir do nada, né, do abstrato. A gente hoje em dia já tem tudo fácil, né, já tá tudo mastigadinho pra gente. Bom, mas basicamente a comparação, então, dessas proporções permite concluir que, e realmente alguns cientistas, né, há muitos anos atrás, chegaram a essa conclusão. E por isso a gente sabe disso hoje. Pares do mesmo tipo em todas as espécies, evidenciando a universalidade do DNA, da estrutura do DNA. Repara, desde um procarionte, né, uma bactéria, Escherichia coli, passando por um vegetal, passando por um equinodermo, um gameta de equinodermo, né, ouriço do mar, medula óssea de rato, um mamífero, fígado humano, um órgão de também um mamífero, e um gameta humano. Ou seja, todos esses materiais analisados e a estrutura do DNA, as proporções nessas bases, no pareamento dessas bases, é o mesmo. Então, assim, realmente a gente zerou toda a escala, né? Toda a vida, e toda a vida obedece essa proporção aqui. Não vou entrar em questões muito profundas nesse vídeo, eu acho que, né, conforme a coisa vai se desenrolando, a gente pode puxar uma coisa ou outra. Mas basicamente isso aqui é verdade, isso aqui tá correto, ok? E eu trouxe aqui, né, pra gente matar a saudade, o nosso DNA lá da prova de 98. Dessa vez eu colori pra ficar, ilustrar aqui, pra combinar com a tabelinha da questão. Esse tema aqui eu considero que é importante a pessoa dominar isso aqui. Questão 58. Uma questão de astrobiologia, um tema super interessante. Um tema novo na biologia, a preocupação sobre vida extraterrestre. Não é novo assim, considerando ciências como um todo, né? Mas é um tema que já está aí em discussão já há umas boas décadas já. Mas tem sido levado mais a sério ultimamente com o avanço das tecnologias. Hoje em dia nós podemos mandar sondas para Marte, para outros planetas, para luas de Júpiter, para Plutão, e a gente consegue levar a sério realmente essa pesquisa para saber se existem evidências de vida nesses lugares. E o interesse é genuíno e a tecnologia tem permitido a gente chegar bem próximo de fazer essa pergunta e de obter respostas cada vez mais palpáveis. Então, basicamente, assim, em relação a Marte, essas primeiras provas elas colocavam muito essa coisa assim da procura pela água, que ainda hoje é uma coisa que está sendo ainda bem pesquisada. Só que hoje em dia, com os rovers andando lá na superfície de Marte, eles já estão até mesmo procurando assim evidências orgânicas, sabe? Restos orgânicos assim na superfície do planeta. Mas a existência de água no planeta, por que que durante tanto tempo e até hoje essa busca pela água é tão importante para esse pessoal que estuda a vida fora da Terra? Porque a existência de água na forma líquida lá indicaria a possibilidade de existir ou ter existido vida. Porque a vida depende da água. A vida, da forma como nós conhecemos ela, vida, né, orgânica como nós assim, depende de água. Não existiria nós, nem nenhum outro tipo de ser vivo que nós conhecemos sem água. Todo ser vivo que nós conhecemos depende, em algum nível, nem que seja no nível celular, ele depende de água. Então, basicamente, era isso. Essa prova, tivemos questão de astrobiologia, ecologia, genética, meio ambiente, microbiologia. Se você gostou, deixa um like. Nos vemos no próximo vídeo para analisarmos a prova de 2005.